A defesa, que ora me sucederá, trará 4 elementos a vossas excelências, aos quais eu gostaria de rebater rapidamente. Em primeiro lugar, vai ser tratada a questão da ausência de competência, o que eu espero ter afastado através dessa sustentação. Em segundo lugar, vão dizer que o acordo que eu acabei de suscitar, feito sob os auspícios da ONU, chegou ao seu termo em 1999, não produzindo seus efeitos jurídicos. Isso é verdade, mas exclusivamente com relação às localidades A e B, e não com relação à localidade C, aonde não há termo, foi entregue sem qualquer tipo de termo final para que a jurisdição retornasse à Organização para a Liberação da Palestina. Em terceiro lugar, vão argumentar que a Convenção de Genebra, relativa à proteção de pessoas em tempo de guerra, determina que a jurisdição cabível é a jurisdição palestina. Só há um grave problema nessa interpretação. Não estamos em guerra. Não há guerra. Pode-se, do ponto de vista humanístico, chegar a diversas conclusões. Mas, sob o ponto de vista jurídico e geopolítico, não existe guerra entre o Estado de Israel e qualquer um dos territórios ocupados pelos palestinos, razão pela qual afasta-se de forma definitiva a aplicação desse entendimento. E, finalmente, a Convenção para o Direito das Crianças não traz qualquer tipo de possibilidade de extradição em caso de crimes cometidos contra crianças. Não é a ausência de um tratado específico que poderia fazer com que o Supremo Tribunal Federal não levasse a cabo esta extradição. Excelências, para não fazer com que essa sustentação se delongue, eu gostaria de, em nome do Estado de Israel, em nome do menor NS, espancado, humilhado, em nome do menor SS, de 14 anos, humilhado, molestado, obrigado a fazer sevícias nos seus próprios irmãos, em nome do menor NS, de 7 anos, obrigado a beber bebidas alcoólicas até vomitar e depois ser jogado numa floresta completamente escura até que os seus medos fossem pseudamente curados. E, finalmente, em nome do menor NS, de 4 anos e meio, que simplesmente está em estado vegetativo pelo que foi feito, pelo extraditando, e principalmente, excelências, talvez em meu próprio nome, por estar diante de um dos casos mais brutais com que eu já tive acesso em todos os meus anos de advocacia. As fotos trazidas nos autos foram as coisas mais chocantes que eu já pude ver, e principalmente tendo uma filha da mesma idade do menor NS. Durante muitos anos, excelências, eu fui adepto de uma frase de Carlos Drummond de Andrade, trazida por um querido professor, que diz que as leis não bastavam, afinal de contas, os livros não nasciam das leis. Eu fazia com que essa frase pudesse ser um mote de vida, lembrando que nem sempre o direito é um fim em si mesmo. Mas depois deste caso, eu digo a vossas excelências que talvez Carlos Drummond de Andrade não tivesse a inteireza de um caso como esse, e eu digo a vossas excelências, talvez os lírios não possam nascer das leis, mas com certeza as leis podem fazer com que esses lírios possam efetivamente demonstrar toda a sua beleza. Os lírios, nestes casos, vossas excelências, são essas pequenas crianças, e que, por razão disso, o senhor Eli Oren precisa ser extraditado por ser medida consentânea ao melhor direito. Muito obrigado. Extraditando, falou a doutora Fernanda Silva Terce.